comentando em relação, por que a gente começou a nadar na época? Eu me lembro que naquela época Curitiba acaba ainda sendo uma cidade muito fria. Então alguns dos amigos, alguns dos colegas começavam a nadar por atividade física, por ter problemas respiratórios. Então não era raro amigos, as crianças que teriam ali entre 6 e 8 anos de idade com asma, com bronquite. Isso era uma sugestão médica. Curitiba, nossa, fazia 2 graus, 3 graus. Então no inverno a criançada ficava doente mesmo. E eu me lembro de vários amigos meus que começaram a natação por estímulo de médicos mesmo, de sugestão médica, para uma atividade física para melhorar o sistema respiratório mesmo. Isso quase todos tinham, né? Você não lembra? Eu comecei a nadar porque eu quebrava a casa. Eu morava num apartamento, e aí eu pegava uma chave de fenda e um martelo e ia quebrando a parede inteira. Eu queria descobrir o que tinha por trás e não sei o quê. E o Júlio Gomel era muito amigo do meu pai. E aí o Júlio Gomel falou da existência do Clube do Golfinho, que naquela época era no Centro Israelita. Já se vão Loves fora há 44 anos, porque foi em 73 isso. Eu comecei a nadar em 73, tinha 3 aninhos, lá no Centro Israelita. Era o Jaime. Você era sardinha. Eu era cabeludo. Então a gente começava a nadar, eu vou tentar lembrar, né? A gente começava como sardinha, depois passava para Betara, e minha irmã começou a nadar e ela já começou na Betara. E depois eu me envolvi, eu achei interessante, comecei a nadar também. Era Betara, peixe-espada e ia para Tubarão, certo? Tubarão da equipe 1 e depois, que levava o nome do clube, quem chegasse lá, os tops, né? É o chamado a turma do golfinho. Né? Eu treinei com a Muca, era uma turma à noite, 7 horas da noite. Era eu, a Muca, Marco Lemansky. Putz, eram uns 5 só na turma ali, era impressionante. Mas e aí, eu lembro de uma vez, quando eu comecei a nadar, eu detestava nadar. Eu era, obviamente, muito pequeno, tinha 3 anos, tinha o Kiki com 5 e tinha um primo. E a gente ia pro clube, lá no Centro Israelita, juntos. E a gente detestava nadar. Eu, principalmente, mas o líder da vagabundagem era o meu primo, Celso Montanha. E aí ele falou assim, o meu pai vai deixar a gente no clube, nós vamos se esconder no bosque e vamos ficar escondidos no bosque. E dito e feito, eu com 3 para 4 anos, o Kiki de 4 para 5, esse cara devia ter uns 7, sei lá o quê. E a gente ficou escondido no bosque. Só que não fazíamos ideia que a mãe estava indo levar a Ana Júlia lá um pouco depois, ou ia buscar a gente. Bom, resumindo essa história, causou um alvoroço, o pai chamou delegado de polícia, viatura. Eu lembro que eu fui o primeiro a descer do bosque, cheguei, oi pai, tomei um pé do ouvido na hora, assim, de ato contínuo, e me jogou na piscina para eu nadar, não era vagabundagem. Eu e o Kiki chegamos em casa, ele botou a gente nu na parede e dá-lhe cinta. Nunca vou me esquecer disso na minha vida. Eu acho uma coisa que foi super salutar foi a competição com os rivais. Eu acho que o Clube do Golfinho, ele não seria o Clube do Golfinho se não tivesse um rival à altura. E na época, se imagine que na década de 80, existia o Clube Curitibano. Então, os 2 clubes eles cresceram num certo tipo de competição, que na época era muito amadora, a gente não tinha esse empreendedorismo normal que se tem. Então, na verdade, é um grupo de um lado e um grupo do outro. É como se fosse um Atletiba. Então, a gente esperava aquelas competições no final de semana, uma semana antes tinha um campeonato regional, ou um campeonato a nível nacional. Então, ficava todo mundo tenso esperando aquela competição, para saber quem ia ganhar. Então, esse tipo de rivalidade que aconteceu mais na metade da história dos clubes, eu acho que foi muito salutar. E hoje os nossos grandes amigos não são só os amigos do Clube do Golfinho em si, mas também os nossos amigos são os nossos ex-rivais. O bacana é quando tinha as viagens que a gente ia dormir na casa dos caras, né? Sim, sim. Que aí a gente ia lembro na viagem, eu não lembro qual era a minha idade, mas eu era bem pequeno.
E tinha um vizinho, o Marcelo Almeida, tinha que cuidar de mim e do Kiki. E a gente ficou na mesma casa, eu e o Kiki, porque ele tinha que cuidar do piá mais novo, né? Foi para Mogi das Cruzes. Nossa, faz tempo pra caceta. Aí depois, muito tempo depois, nós fomos nadar em Santos. Naquela época tinha aquele Batista que nadava sem livre, bem pra caramba. Foi a primeira vez que a gente viu uma charanga, uma torcida do outro clube de natação que tinha um batuque. Tam, tam, tam. E quando a gente voltou para Curitiba, a gente também quis inventar moda, né? Era Fafá, e não sei o quê. E eu e o Chupeta, naquela época, a gente era dos fanáticos do Atlético. E só que o paralelo do ritmo, né? Quando era Atlético e Matsubara, os caras deixavam a gente bater o bumbo lá 2, 3 vezes. Mas a gente pegava as músicas do Atlético e mudava a letra e trazia pro golfinho. Nós fomos nadar, aí fazia cortar papel picado para jogar no desfile. E aí, lembro que a gente fez isso em Londrina uma vez, aí sujou a piscina inteira, nunca mais pôde fazer. Molhava aquele monte de troço. Puta, era engraçado aquelas coisas. Trabalho, pum, sarapim, são qué, on qué, bum, digilim, 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 zunga, zunga, catimarimbau, catimarimbau, eixau, golfinho. Isso coisa do tufo, com certeza. Eu acho que isso aí é anterior, ainda daquela galera mais antiga lá. Acho que é daquela da Ilana Krieger, Irene Aragon. Acho Será? Que é. Eu acho que é. Mas lembrando de viagem também, que você falou que era a coisa mais divertida, eu lembro de um episódio sensacional que o Chupeta ficou na casa com o Fafá e com você, eu acho, Caio. Que comendo num jantar Garanha. E o Garanha num jantar, acho que, sei lá, tinha umas 5 pessoas, né? E num jantar, comendo não normalmente. Com coisa imprópria aqui. Mais ou não, tá, mas um pouquinho só. E a mãe da casa, né, falou: nossa, como lá em Curitiba vocês são grandes, né? E o Chupeta, sem tirar o olhar do prato, disse assim: isso porque a senhora ainda não viu o pinto. Se referindo ao Gustavo Pinto, né? Naquela época, ele tinha crescido antes que todo mundo e sem querer fazer uma sacanagem com o Chupeta, mas ele sempre foi pequeno, né, cara? Qualquer um era grande perto do Chupeta. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas as viagens eram um ponto alto mesmo. Temática no clube, pro bem e pro mal, a vida inteira foi Apolinário, né? O Apolinário era o cara que fazia a gente sorrir ou chorar. Porque se aquela merda da caldeira quebrava, a culpa era do Apolinário. Se tava funcionando, puta, obrigado, Apolinário, hoje a água tá quente. E aí ele vinha cheirosinho, né? Ele fedia muito. Tanto que o tio Michelena disse que a medida de fedição era... Um Apolinário, 2 Apolinários. Meio apô já era, assim, uma coisa insuportável, né? Mas aquele baiano, ele era demais. E eu lembro que daí o pai contava em casa, né, que ele criava caso. Porque aí o fiscal da Sanepar ia lá medir a qualidade da água e o baiano falava: essa água aqui é muito melhor que a água da Sanepar, você quer ver? Vamos medir aqui. Pegava as 2 e media e a água era muito melhor realmente. E o fiscal ia lá e autuava e queria fechar o clube, não importa se estava boa, se estava ruim, só pela petulância do Apolinário. Ele era brabo, né? Era um baiano arretado. Era bravo. Eu comecei em 73, parei em 84. Eu fui dos primeiros a parar. Não, parei porque encheu o saco. Na época que eu não ia parar sozinho. Tinha combinado já eu, o Fafá e o Tufo. O Tufo e o Fafá tinham ido no Curitibano ver como é que era a escolinha de vôlei, não sei o quê. Mas aí era o brasileiro de Juiz de Fora. Eu lembro que nesse ano eu só matava treino. Chegava treino de madrugada, tinha um pouco de neblina, eu me encostava na raia lá no lado oposto da casinha do Reinaldo, punha uma tábua, aquela pranchinha de isopor na cabeça, ficava escondido assim embaixo dela para não treinar. E eu fui o único que foi mal pra caceta no brasileiro. Os 2 não foram tão mal e resolveram continuar nadando. Deram pra trás. E eu fui jogar vôlei. No início foi logo em seguida que eu parei de nadar, começou um time de polo no Curitibano lá. Mas eu tentei
mas não queria saber de água. O barato era sair da água naquele período lá. Mas, enfim, eu parei muito cedo mesmo, parei no final de 84. Que fala assim, e o pior que morre o homem e fica a fama, né? Até hoje, nego se identifica você é aquele filho do Borel que nadava? Eu falei, porra, meu irmão, eu parei de nadar 33 anos atrás. É tempo pra caceta, né? É uma identificação que eu não acho ruim, não, eu até acho legal, diga-se de passagem. Você me perguntou por que a gente começou a nadar. Na verdade, eu jogava basquete no clube curitibano. E um dia minha mãe me convidou, porque minha irmã nadava, para assistir uma competição de natação no Clube do Golfinho. Era bem no comecinho. E eu me lembro que chamou a atenção 3 pessoas. Essas 3 pessoas, talvez sejam as 3 pessoas que me fizeram ver o esporte, a natação, diferente. Eu me lembro direitinho que foi uma prova com o Mário Romanó. Lembra do Mário Romanó? Falecido. Eram 50 metros livres. Ele era talvez até fosse da minha idade, eu não lembro exatamente quantos ele tinha, mas ele era o top de linha, ele era o nadador, a estrela do golfinho. Era um menino, devia ter lá seus 11, 12 anos, e quando eu vi aquele menino nadar, aquelas viradas, eu olhei aquilo e falei, nossa, simplesmente isso é espetacular. E logo depois, teve uma prova de 100 livre do Enio Aragon. O Enio Aragon, ele nadava, naquela época, era impressionante a velocidade, aquilo me chamou muita atenção. E logo depois teve uma prova de 50 metros livres que o Daniel Volokita nadou. Ele saía com o braço para fora, espirrava água para tudo que é lado. E ali eu comecei a ver a natação como um esporte possível para mim. E ali que eu comecei a me envolver. E minha mãe e meu pai logo me fizeram lá a matrícula. E depois que eu caí pela primeira vez na água, eu nunca mais... Acho que foram uns 12 anos que eu não me lembro de estar no meio da semana dentro de uma piscina, nadando e treinando, né? E foi um momento, foi uma época da vida da gente que a gente passa, a gente lembra com muito carinho, mas é aquelas coisas que passam, né? A gente lembra, foi bom, a gente fez muitos amigos, acho que a maioria dos amigos que a gente tem hoje, os verdadeiros amigos, são daquela época. Mas como tudo passa, como o Dado falou, né, chega um momento que você tem que optar por faculdade, estudos, né, porque era muito amador na época, né, você não tinha vamos dizer, um profissionalismo, você não tinha um começo, meio e fim. Então você fazia aquilo como uma atividade esportiva, te trazia amigos, te trazia boas lembranças, mas a gente sabia que uma hora ia acabar. Né? Alguns acabaram com 19 anos, outros com 18, outros com 16, outros com 20, mas ali todos tinham a certeza de que o momento ia chegar e tudo aquilo ia desaparecer. Então, eu tive bastante sorte, na verdade, porque eu gostava muito de matar treino, né? Eu acho que eu e o Roger, a gente fazia competição diariamente de quem matava. Denis Fantin. Mas ele era bem mais velho, tipo você, né? Eu e o Roger Pedroso, a gente fazia muita competição de quem matava mais. Então, como o Dado falou, a gente ficava do outro lado da piscina, a gente tinha a capacidade de acordar de madrugada, 4h30 da manhã, e treinar 0 grau e ficar do outro lado da piscininha ali, embaixo da lona, escondido do técnico, né? Inacreditável, mas a gente fazia isso. E algumas vezes se dava bem, outras não, né? Outras não. A gente foi pego muitas vezes. Mas enfim, a gente ia para lá porque não sabia ficar em casa sem a equipe, sem os amigos. Isso era um modo de viver. Então, já tinha tentado parar de nadar algumas vezes, mas não dava certo. Não dava certo porque a vida era a natação, eram os amigos, era ir para o clube, eram as viagens. Então, isso, durante a década de 80, foi 100% a nossa vida. Eu acho que foi um aprendizado muito grande. Foi como se fosse um trabalho mesmo. Então a gente se dedicou muito, eu um pouco menos, mas não deixou de ser um grande aprendizado. Mas pô, tem essa cena essa coisa de campeão brasileiro. Eu lembro no dia quando eu ganhei lá, foi em Porto Alegre, eu virei bem atrás
o sem livre. E quando eu cheguei, assim, era um placar muito antigo. E então ele não marcou a raia, ficava lá rodando aquela bosta, ficava todo mundo olhando, segurando na raia, esperando. E aí, como o pai era envolvido com as coisas da política da natação, o cara começou a falar, com a honra, que não sei do que, o cara começou a falar meu nome completo. João, Não, Ricardo, Tramujas, puta, aquilo foi o auge da sensação do supra-sumo da coisa tesão. Né? Puta, e era a expectativa do placar rodando, porque se vira sem livre, em quarto, sei lá, para trás. E aí chega todo mundo, uma porção de gente junto, né? Foi massa aquilo foi... E afinal, como é o teu nome completo? João Ricardo Tramujas von Borel de Vernet. É de rei, né? É do caralho. É nóis. E o bacana é que naquele campeonato não tinha medalha, era só troféu. Primeiro, segundo, terceiro era troféu. E aí, eu tinha 10 anos, aí ficava segurando aquele troço, em meia hora eu quebrei. Porque batia em tudo. Puta, era uma coisa assim, foi incontrolável, a sensação tão boa, tão bacana. Não sabia o que fazer com aquilo. Batia. Enfim, antes de sair do clube para voltar pro hotel, eu tinha quebrado o troféu. Mas o mais bacana era o revezamento, não é? Revezamento era tesão. No final, né? No final. Revezamento era do cacete. Nós nadamos uma vez, nós fomos pro Rio, eu, Castor, Felipe e o Parreira. Fomos nadar o primeiro brasileiro de inverno infantil. Ficamos treinando no Fluminense um tempo. E os quatro, nós em 4 caras ficamos em 5º lugar no campeonato. Aquilo foi muito legal também. Muito legal. Lembro disso. A gente era bem piazinho. Ficamos na casa do tio Beto. O tio do Felipe. Estamos falando da década de 80, talvez, um pouco de 90. O Paraná, ele não tinha... O esporte paranaense, amador, ele não tinha destaque nacional. A verdade era essa. Existia o futebol, claro. Alguns times, de vez em quando, se sobressaíam. E era bem a época, e teve 2 esportes que chamaram a atenção na década de 80, que foi a natação, porque o Clube do Golfinho e o Clube do Curitibano, eles realmente chegavam, na época, como os melhores clubes disputavam título nacional. E outro era o vôlei, não sei se vocês lembram do Rexona, então chamava muita atenção na mídia, muitas vezes, era a notícia do voleibol, né, do Rexona. Mas o Rexona veio bem depois. 90? Não, sim. Mas chamava atenção pelo fato da natação também era um esporte que fazia um sucesso a nível nacional. Como um esporte amador, obviamente, era um esporte que tinha muito pouca estrutura, mas pelo idealismo dos pais, como a gente conversou, dos atletas, da amizade. Então era uma conjunção do quê? Um misto de amor pelo esporte, um amadorismo, né, e amizade. Então você junta tudo isso. Hoje seria impossível, talvez, hoje é muito profissional, mas você imagine que isso estava começando, né? Então isso era uma regra perfeita para que as coisas acontecessem, né? Hoje em dia, eu diria para você que talvez seria um pouco difícil, porque envolve muito custo, envolve muito estrutura, envolve incentivo governamental. Eu acho que a gente, nós como pais, a gente não teria o desprendimento e a gana que os velhos lá tiveram, entendeu? Eu acho que fundamentalmente é isso. Foram pais que insistiram num sonho, numa puta ideia bacana e deram um bom pedaço da vida para que essa coisa se concretizasse. E eu como pai, eu não me vejo dando isso. Eu fui, até bem pouco tempo eu me dediquei a alguma coisa de esporte aqui, mas não chega aos pés do que esses figuras aí fizeram, né? Imagina se você vê hoje em dia alguém, vamos comprar um terreno aí em 4, vamos ceder para uma coisa, vamos perder, vamos desmatar aqui pinos, os pés de pau que tem aqui na minha chácara e vou mandar para lá. Vamos, acordar de madrugada, não ser piada de Uber, que vai para o fim dos infernos, pô. Eu acho pouco provável que tenha essa coisa, né? Você vê, você pega lá a galera do Curitibano, é um pouco diferente. Você vê, né, acompanhar lá um pouco de perto, você tem a estrutura do clube que faz tudo para você, né?
É impressionante. Você chega, hoje em dia os caras têm técnico para fora d'água, para dentro d'água, seleciona entre medley, prova curta, meio fundo e fundo. Lá a gente tinha o Reinaldo com assistente, o outro técnico com assistente e pau no cu dos coxa. Tinha treino de fundo e o povo que nadava a velocidade. Era a quarta gorda. Né? Puta, como era ruim aquilo. Né? 10 mil metros. 10 mil metros no treino da tarde e 4.500, 5 mil no da manhã. Era 14,15 num dia. Eu era da turma dos velocistas, mas o maior treino que a gente fez, que eles estavam comentando, era 50 de 200. Era mais ou menos isso. Tinha um tempo para você fazer os 200 metros e tal. E eu me lembro exatamente, eu acabando aquilo, que demorava, né? Eu e o Flávio Gomel, um olhou para o outro, não acreditava que tinha acabado, eram 10 mil metros, né? Num período X de tempo, não lembro se era 2 horas, não me lembro, 2 horas e pouco. E o que a gente queria, um olhava para o outro, é comer. Comer, porque eles estavam praticamente hipoglicemia. Eu olhei para ele e ele olhou para mim assim, você quer um chocolate? Eu me lembro que nós dois saímos correndo, desesperados na cantina. Abrimos, a mulher abriu ali a cantina, nós fomos direto para uma caixa de cri, lembra de cri? Opa! Cara, nós comemos uns 4 cris sem pensar. Então aquilo, eu me lembro que chamou a atenção pela ideia de sair correndo e ir lá comer o tal do cri, porque a gente precisava, senão a gente ia morrer de hipoglicemia. Tinha essa coisa de comida de pós-treino, no meu baixo clero, que era assim, a nossa família, né, Michelena, Storelli, os Borel, era o café da manhã, depois do treino da madrugada da minha mãe. Sim, sim. Cara, tinha uma nega maluca, Sim. eram umas coisas, cara. Era bom pra caceta. E a cantina da Tioli, hein? Aqueles... ninguém vai esquecer da Tioli. Eu conheci o neto da Tioli aí recentemente. Né? Eu lembrei do cara, né? Precisa deixar gravado. Existia... Registro. Que existia um negócio, alguém inventou, eu não sei quem inventou esse negócio. 24 Eles horas. copiaram as 24 horas de Le Mans de carro e fizeram inventaram um negócio chamado Maratona 24 horas. Devia ser no inverno, E inclusive. você sabe, maratona 24 horas, era uma maratona 24 horas mesmo. Começava... Não dava meia hora. Não, mais. 1 hora. Mas aí até tudo bem, né? Você nadava lá 3 da tarde. Só que o problema é que quem nadava 3 da tarde tinha que nadar às 3 da manhã, né? Yes! Então tinha um sorteio, né? Pegava-se mais ou menos as pessoas que eram mais ou menos do mesmo nível. E isso acontecia. Então era uma maravilha, porque chegava 6 da tarde, estava todo mundo lotado e todo mundo batendo palma. Pô, mas às 5 da manhã só tinha você e mais ninguém. Nem o árbitro levantava para... E as mães, algumas, né? Essas daqui estavam. Essas estavam. A Marilu nem aparecia lá. Não, a Marilu, ela ficou sabendo um dia depois que fui. Porque eu não voltei para casa, cadê meu filho? Ligou pro amigo, uma maratona de natação. Olha, não acreditou, obviamente, né? Mas tudo bem. E a gincana? A gincana eu não lembro direito. Eu lembro que se recente... Foi em 86 a melhor. Ah, perfeito, já tinha parado. Porque a gente tava se mudando, né, mãe? Já tinha parado. Que a gente tava se mudando e daí teve azul, vermelho e branca. Eu e o Caio estávamos da mesma equipe, na vermelha. E daí o tema... tinha teatro nessa gincana. E o nosso tema foi a Cinderela. E a gente resolveu fazer a Cinderela um pouco diferente. Então, o Caio era uma das irmãs. Com o Flávio Gomel. O Flávio Gomel era a outra irmã. As irmãs feias. E o Fafá era a Cinderela. Né? Tinha 1,90 m. 1,90 m, peludo. 45 o pé dele. O problema foi achar o sapatinho que entrasse, de cristal que entrasse no pé do Fafá. E a gente estava se mudando de apartamento, então a gente ensaiou no apartamento vazio. Isso foi inesquecível, porque eu acho que nunca ri tanto em toda a minha vida com um lustrezinho, um abajurzinho, lembra disso? Um abajurzinho. E a lista da tarefa da Cinderela era num papel higiênico. Um rolo de papel higiênico. Ai, a lista! A ideia foi o seguinte, porque
chegou uma pessoa lá séria para fazer o script lá, como é que teria... A Carla? Deveria Não, ser, Carla. né? Não me lembro quem era. A Cris. E aí a turma começou a fazer certinho. Tem que fazer tal hora, tem que entrar tal pessoa, né? O príncipe tinha que ser bonito, a Cinderela tinha que ser assim, assada. E todo mundo olhou assim, não vai dar certo esse negócio. Vamos avacalhar, porque senão não vai ter graça. O que adianta você fazer uma história de Cinderela sem séria. Uma coisa diferente, séria, né? E aí que começou as brincadeiras. Quem que é o mais feio? Vai ser a Cinderela. Quem que é o maior? Né? Quem que tem o pé maior? Vai ser o cara do sapatinho. Né? E assim foi. Então foi super interessante. E eu lembro que esses caras mais velhos só me sacaneavam. E eles tinham um grupinho fechado, montaram um time de futebol. Tinha camisa Adidas, toda vermelha. Isso. Mas me deixaram de fora. Eu fiquei puto. E aí ia jogar lá na chácara do Tufo, ou no Gava, mas também lá no Mandorinhas também. E eu sempre ficava no time contra. Mas teve um dia que eu, sei lá, me inspirei no Zico, fiz 88 gols e eu xingava na cara do Leitão. Filho de uma merda! E o Leitão fica bravo, né? Opa. O Leitão não tem... O espírito esportivo dele é... -2. É coxa. Como ele é. E ele ficou muito bravo. Mas eu mais bravo ficava eu, porque não me colocava porque eu era mais novo. E não era grande naquela época. Não, pequenininho não era. Mas eu achava que eu tinha condições. E o professor não me escalava. Eu ficava muito bravo com aquilo. Mas bom era o Kiki, goleiro, né? O Kiki era o... Nossa, o Kiki, tadinho. A coordenação motora do Kiki era muito fraca. Para mim, falar de golfinho é falar, talvez, do pedaço mais legal da vida. Porque a gente tem memórias boas, tem fases legais que você já viveu. Não é a gente já está, né, chegando na maturidade plus a mais, mas aqueles ensinamentos de que nada vai ser fácil, mas também nada é impossível. Os bons e verdadeiros amigos, a gente... Volta e meia a gente tá junto fazendo Arcos da Velha, né? E foi assim a vida inteira. Tem outros que a gente nunca vê, mas quando vê parece que nunca deixou de se encontrar. Então tem o lado de lição de vida, da disciplina, do saber sofrer e de que isso vai ser bom para você. O espírito de equipe, de você sempre tem que dar uma força para alguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas o melhor mesmo, para mim, são os bons amigos, né? Felipe, Chupeta, Caio e tantos outros, Leitão, Gay, Bruno Borer, o Borer que eu encontrei hoje em dia, tô tentando pescar o cara para meu cliente, mas ele é muito jogo duro. Continua jogo duro. Enfim, tantas outras pessoas, o Edu que eu não vejo há tanto tempo, Parreira que está lá em São Paulo, né? E graças a Deus existe esse troço do WhatsApp. Nós, os Cueca Futebol Clube, temos um grupo, acho que estamos com uns 40 caras lá. O velho que está morando em Israel. Daniel Voluquita. Daniel Voluquita, tem o Castor que está em Londres, mas ele é muito pudico, saiu do grupo. O Moró que está nos Estados Unidos, o Bazan está nos Estados Unidos, o Bazan... Nossa, então Sarney. Puta, tem as boas amizades. Acho que você fica Como é que eu esqueci do Rogério Romero, o grande ícone da natação brasileira, né? Um dos grandes ícones da natação brasileira. Mas, enfim, o bacana é isso. Para mim, o maior legado do Clube do Golfinho são as boas amizades, aquela amizade sincera que é mais que tua família até, é aquele que a gente escolhe para conviver, né? Não é o que veio do sangue. Para mim, Golfinho, para mim, na real, é isso. É a turma.